Agora eu quero que você me diga como é conciliar tudo isso que você tem, essa bagagem, conciliar com a religião hoje. Eu tava vendo seus stories e uma publicação sua, e você botou uma cara assim, bem diferente, assim. Quando eu chego na igreja, mais ou menos assim, que o irmão diz que o Papa é a besta fera rapaz, você disse, eu não estou lembrado agora, mas li todos, completo. E você com a cara assim, aquela expressão, eu tinha que perguntar isso para você, como é que conciliar toda essa sua bagagem que você estuda, vamos dizer, você estuda para valer, para ouvir essas coisas nas religiões e ver que o domínio da religião hoje não é um conhecimento geral, nem todos que têm um conhecimento grande dominam a religião. Como você concilia isso? O primeiro ponto que eu quero destacar, pergunta muito importante. Agradeço até para deixar algumas coisas claras. São os memes que aqui a gente chama de memes, aquilo que lá a gente faz de uma maneira mais debochada em algumas situações que acontecem no ambiente da igreja, em outros ambientes. E aquele especificadamente é a pergunta que você fez sobre como conciliar a religião com o pensador. A leitura, o estudo, amplia algumas potencialidades em nós, entre elas a capacidade analítica, ou seja, a capacidade de crítica. Então, hoje, a leitura que eu faço, qualquer leitura que eu faço com a leitura de um religioso, mas faço uma leitura de um historiador. E a leitura de um historiador, tudo que ele vê, lê ou escuta, passa pelo que nós chamamos de uma analítica, uma crítica. Então, quando você ouve questões no seu dia a dia que não tem conexão, não tem pavimentação histórica, é complicado. Por exemplo, uma das questões que eu coloquei lá foi, já escutei muita gente dizer que o Papa, e isso não é de hoje, que o Papa é uma das bestas do Apocalipse. Não há pavimentação histórica para isso. Pode ter uma analítica teológica, tá? Uma expressão de fé, uma sistematização para chegar em uma pessoa. E essa pessoa pode ser o Papa ou não. Mas você afirmar isso categoricamente é perigoso. O historiador vê isso de outra maneira. Ele sempre olha com a capacidade analítica. Um outro exemplo que eu citei lá foi a questão de... Já ouvi na igreja alguém dizer assim, a direita, e está escrito isso mesmo, a direita, ele vai colocar naquele grande dia as ovelhas, e a esquerda, os bodes. Eu já peguei alguém pegando esse texto, interpretando, não sei se propositalmente ou porque é ignorante mesmo, que os bodes estão à esquerda, ligando com a ideologia esquerdista de Lula e seus desdobramentos. Isso é é muito difícil. Por exemplo, para quem busca estudar, se aprofundar, não é a questão de deboche ou desmerecer, mas eu penso, e aqui eu aconselho quem está ouvindo, que a gente só nade onde conhecer. Só ande em terra que conhece. Isso é muito Inclusive bom. aqui está o professor Isaac, mas eu sou bem humilde para dizer, se você entrar num assunto que eu não conheço as águas, eu vou despistar ele. Gente, essa é para guardar, né? Essa daí, viu? O grande problema, essa daí pode... o grande problema das pessoas é opinar sem ter respaldo. Quando eu digo isso, eu tenho que ter respaldo para manter. Quando eu digo essa cor é preta e alguém está vendo que é verde, eu tenho que ter respaldo para manter e dizer que é preto. Esse é o grande problema. Grande problema não, a grande diferença de quem lê um texto, escuta algo com a capacidade analítica. Porque as ciências humanas, ela potencializa algumas coisas em nós. Entre elas, a visão, a capacidade analítica, a capacidade de ouvir e dizer, isso procede? Isso tem evidência? Isso tem documentação? Porque o historiador trabalha com o quê? O historiador, eu comparo ele a um investigador, a um detetive. Quem já ouviu falar em Sherlock Holmes? Sim. Pronto. É o trabalho do historiador. Ele trabalha com evidência, com pressuposto e com documentação. Com documentação, seja, principalmente. Materiais e imateriais. Então ele vai fazer a sua análise, ouvinte, baseado
naquilo que chegou à sua mão. Se chegou à sua mão evidências que comprovem, por exemplo, que Jesus existiu, o historiador vai dizer, existiu, porque tem evidência. Mas se não chegou às evidências, o historiador vai ficar naquele sentido cético, porque para o historiador o que pesa são evidências. Tem vários historiadores que fazem as escavações ainda até hoje. Os arqueólogos. Os arqueólogos, né? E historiadores que acompanham também isso para documentar e com certeza para a gente ter no futuro. Hoje em Jerusalém, né? Existem equipes que vão justamente fazer todo esse trabalho. E por isso que eu digo a você, sua vida hoje, o seu mundo hoje, como professor e como palestrante, como você botou aqui, pode chamar de pregador, nas igrejas que você tanto prega por aí e eu acho uma grande responsabilidade de uma pessoa que prega a palavra. Porque, como você acabou de dizer, a palavra mal interpretada, você está levando para uma multidão, muitas vezes milhares de pessoas, como você já pregou para essas pessoas, já pensou o tamanho da responsabilidade e você conviver. Por isso que a pergunta foi conciliar toda essa sabedoria que eu considero em você com pessoas que dominam hoje a religião, que interpretam diferente. Isso é muito difícil, né? Às vezes para você. É muito difícil, irmão Emanuel, e você tem que ter uma luta interna constante. Se você hoje decidir dizer, eu vou pesquisar tal assunto, um exemplo, a minha área de pesquisa é teologia e história das religiões. É a área que eu pesquiso com mais profundidade, que é a minha pós-graduação. Então, quando você ouve alguém falando, não que seja impedido alguém falar sobre isso, não estou dizendo que é só quem tem o diploma que deve falar, porque eu já falava isso sem ter diploma. O que eu estou dizendo é que é bom a gente falar aquilo que domina ou minimamente tem uma ideia. E como você disse aqui, né, com as suas palavras, você já era historiador, só vê o diploma, porque você já estudava antes. Isso. Né? E como eu concilio isso, por exemplo, aí conciliou na minha vida, ou melhor, na minha vida institucional religiosa, né, na minha igreja, nas pregações, como eu concilio. Já me perguntaram isso aqui, que lá eu abro no meu Instagram as caixinhas de pergunta, né? E perguntaram uma vez, e presbítero Isaac, os irmãos da igreja chamam presbítero Isaac, como é que você concilia ciência e teologia? Eu digo da seguinte maneira, ciência está numa prateleira, teologia está em outra. Teologia, eu torno a dizer, é algo voltado à fé. História é algo voltado a pressupostos, a evidência, a experimentação, por aí vai. Aí alguém vai dizer assim, mas tem como comprovar alguns assuntos da Bíblia com a história? Sim, tem. Inclusive a origem dos primeiros seres humanos, lá na Mesopotâmia, no continente africano. Mas vai chegar um momento, que eu vou dar um exemplo aqui, que não vai seguir. Um exemplo. Teologicamente, a gente afirma que o homem tem no máximo aí, estourando, 10 mil anos. Aí esse homem, teologicamente, a gente acredita que é Adão. Para ciências humanas, 10 mil anos, o homem é um bebê. Para ciências humanas, o homem tem cerca de 4 milhões de anos. Para o teólogo, o dilúvio é um dilúvio total. Para o historiador, que chegou até o historiador, que foi um dilúvio parcial. Dilúvio parcial a gente chama dilúvio em regiões, não no mundo inteiro. Para o teólogo, por exemplo, Jonas passar 3 dias e 3 noites dentro do ventre de uma baleia, isso é pertinente porque é fé. Eu acredito, porque é fé. E se a Bíblia dissesse ao contrário, que Jonas engoliu a baleia ficou 3 dias depois saiu dentro da boca dele, eu acreditaria, porque é fé. Mas isso não encontra, por exemplo, pavimentação nas ciências humanas. Então é bom a gente fazer esse apanhado, porque tem muitas pessoas que se decepcionadas, não entendem as colocações do que um historiador faz, acha que ele está criticando a fé. Não é criticar a fé. Eu tenho fé. Eu sou uma pessoa altamente de fé. Eu acredito assim, Isaac Oliveira. A fé, a ciência, ela para quando você joga tudo na fé. Por quê? Vamos supor, para o debate. Você está debatendo, que eu já vi vários debates de cientista com religioso. Mas quando o cara fala da fé, o cientista fica sem entender. Por quê? Primeiro, ele não acredita. O cientista não acredita em fé.
Ele acha, como você acabou de dizer, a ciência, o historiador, ele trabalha em cima de provas, em cima de. Então, quer dizer, quando você chega na fé, é indiscutível. Isso. É indiscutível. Porque você vai como? Como é que você vai discutir com cientistas se você está discutindo na fé e ele na ciência? Não tem como, você não acha?